Olá pessoal do Nefratual, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para falar hoje um pouquinho sobre os inibidores de SGLT2 no contexto da doença renal crônica. Você sabe como é que a gente prescreve, quais são as indicações? É uma dúvida muito frequente que eu estou vendo no dia a dia, é perguntarem com qual taxa de filtração glomerular iniciar, em que pacientes não diabéticos a gente deve iniciar, e esse conteúdo que eu estou aqui trazendo para vocês é justamente para falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá? Bem, meu nome é Luiz Sete, eu sou médico nefrologista e responsável pelo conteúdo do Nefratual. Então vamos lá, saiba quais são os 3 fundamentos básicos na prescrição destas medicações que são os inibidores de SGLT2. Vamos falar um pouquinho sobre elas, tá certo? Então vamos lá, passando um pouquinho para vocês entenderem o motivo de ser importante essa medicação é que a gente tem que selecionar inicialmente quem são aqueles pacientes elegíveis. Então a gente passa a falar um pouco aqui sobre o estudo, que foi o estudo DAPA-CKD, que é um estudo publicado em setembro de 2020 no New England, o estudo talvez mais revolucionário da nefrologia dos últimos anos, que traz para a gente quem são aqueles pacientes que eles elencaram como sendo os pacientes que entrariam no critério de inclusão. Então no critério de inclusão nós temos o quê? Você tem que ter pacientes acima de 18 anos de idade, tem que ser paciente que tem uma taxa de filtração glomerular entre 25 até 75 ml por minuto por 1,73 metro quadrado, tá? Aqui pelo CKD-EPI. Os pacientes têm que ter obrigatoriamente uma relação albumina-creatinina maior do que 200 mg por grama. Um outro estudo que avaliou apenas pacientes diabéticos do tipo 2, que foi o CREDENCE, publicado em 2019, avaliou apenas pacientes diabéticos tipo 2 e exigia com que tivesse pelo menos uma relação albumina-creatina acima de 300. Em pacientes não diabéticos, a gente pode iniciar com relação albumina-creatinina acima de 200. Diabéticos e não diabéticos, esse estudo dá para CKD envolver os dois. Mas é um critério de inclusão, ou seja, muitas vezes pergunta para mim assim, mas esse paciente tem 45 mg por grama de creatina, pode começar? Olha, provavelmente esse paciente terá benefício, mas a gente não tem estudos ainda suficientes para poder indicar. Na prática, tenta utilizar o conjunto da obra como uma necessidade ou não de utilizar o remédio. Se for um paciente diabético, a tendência é que se use, mesmo com a taxa de filtração glomerular um pouco mais baixa às vezes, mas mesmo com a relação albumina-creatinina acima de 30 mg por grama. É uma tendência, mas a gente não tem estudos ainda mostrando que tem benefício para desfecho renal primário. A gente só tem 2 estudos até hoje que olhou como desfecho renal primário, ou seja, o primary outcome dos pacientes exclusivamente para avaliar esse desfecho renal. Só tiveram 2 estudos, que foi o CREDENCE e o DAPA-CKD. O CREDENCE, diabéticos do tipo 2, que tiveram clearance acima de 30 e que tinha que ter a relação albumina-creatinina acima de 300, e o DAPA-CKD com um clearance acima de 25 até 75, diabéticos ou não diabéticos. O diabético tem que lembrar que é diabético tipo 2 e que tem uma relação albumina-creatinina acima de 200 mg por grama. Esse é o critério de inclusão. Tá? E todos os estudos mostram que esse paciente já tem que estar otimizado para a terapia padrão, e a terapia padrão em paciente renal crônico albuminúrico é sempre dose máxima de ECA ou BRA tolerada. Tá? Então esses pacientes estavam assim. E quem são aqueles pacientes que não são elegíveis para o uso atualmente dos inibidores de SGLT2? São aqueles pacientes que têm diabetes do tipo 1, pacientes que têm doença renal policística autossômica dominante. Alguns estudos experimentais mostraram que esses pacientes eles tinham realmente uma progressão aumentada dos cistos, e naqueles experimentais de Camundongo que utilizou os inibidores de SGLT2, a nefrite lúpica ou a vasculite ANCA relacionada, porque nos estudos poderia esse paciente piorar a função por atividade da doença e não propriamente pelo diabetes, ou seja, tem um fator confundidor, a gente não sabe como é que esse paciente ia se manifestar, e pacientes que estavam em uso de terapia imunossupressora por menos de 6 meses foram pacientes que foram excluídos desses estudos, ou seja, são aqueles pacientes que que a gente não deve elencar como elegíveis para o tratamento de inibidores de SGLT2. Esse é o primeiro passo. Uma vez que você encaixou o paciente como sendo elegível, que é um monte de paciente, viu? É um monte de paciente que tem doença renal crônica, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que saber quais são os riscos dessa droga. E para avaliar os riscos dessa droga, a gente avalia se esse paciente tem um risco maior de hipoglicemia ou não. Os riscos maiores de hipoglicemia, como essa droga ela não é uma droga que induz hipoglicemia, mas quando está associada a drogas, tanto secretagogos quanto a própria insulina, pode ocasionar, principalmente em pacientes que já estão
com história de hipoglicemia prévia ou que tem a hemoglobina glicada muito próxima do alvo, a gente tem que orientar que esses pacientes sejam monitorizados intensivamente e considerar reduzir um pouco a dose da insulina ou da sulfonilureia, retirar talvez até a sulfonilureia da jogada. Tá? Então avaliar o risco de hipoglicemia. A droga não causa hipoglicemia, mas em associação com os secretagogos, principalmente na doença renal crônica, onde a gente tem uma circulação maior da insulina no corpo e que a gente tem mecanismos de neoglicogênese comprometidos, a gente pode induzir a hipoglicemia. E o terceiro ponto, que é um ponto muito importante, é avaliar a depressão de volume. Como os inibidores de SGLT2 bloqueiam a reabsorção tubular proximal de glicose, mas também bloqueiam de sal, o paciente tende a ter natriurese. Quando ele tem natriurese, o que acontece? Esses pacientes têm também, de maneira associada, hipovolemia e tendência maior à hipotensão. Ou seja, tem que saber se ele está em uso de diurético ou se ele tem APA limítrofe. Se ele tem histórico de lesão renal aguda, por exemplo, recente, hemodinâmica, a gente se preocupa. Então, o que a gente orienta a esses pacientes? Os sintomas de hipovolemia, sonolência, mal-estar, monitorizar o peso e a pressão, mais rigoroso, considerar diminuir a dose dos diuréticos. A gente pode diminuir a dose do diurético, por quê? Porque diminuindo a dose do diurético a gente vai ter menos efeito antihipertensivo e menos chance de hipovolemia e depressão de volume. E avaliar a cada 4 semanas o status volêmico. Avaliar a hipotensão postural, se tem taquicardia, sede excessiva, perda de peso. Então são esses os 2 cuidados que a gente tem que ter, hipoglicemia e hipotensão ou desidratação, e saber quem é elegível e quem não é elegível. E se a gente optar por prescrever, a gente geralmente começa uma dose mais baixinha, ou seja, a dose mínima que foram avaliados nos estudos que tiveram benefício. Canagliflozina 100 mg, dapagliflozina 10 mg e empagliflozina 10 mg também. Lembrar sempre de que se surgirem úlceras e membros inferiores, a gente deve suspender a medicação, no perioperatório também suspender a medicação, ou que se tiver uma condição de saúde mais grave como infecção, hiporexia, febre, não conseguir ingerir líquido, tudo isso. Reavaliar sempre a bioquímica desse paciente, função renal, hidratação e o peso em 4 semanas. Iniciou, 4 semanas depois, se avaliou, está tudo bem, segue o jogo, que essa droga é muito importante para mudar o desfecho desses pacientes de maneira muito importante, a gente já falou nisso aqui. Tá bom, pessoal? Se tiverem dúvidas, ficou alguma questionamento, não entendi direito essa parte ou aquela outra, comenta, tá certo, aqui embaixo, fala alguma coisa, tira a dúvida, que aqui a gente está sempre para ajudar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o Nefro Atual. Estamos aqui à disposição para ajudar e até a próxima.